Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Bom, nós vamos continuar então as nossas aulas não presenciais, né? E nós vamos entrar hoje num tema chamado citação. Citação como um ato do juiz, que nós já falamos várias vezes ao longo dessas aulas que a gente vem tratando, tanto na época da presencial como agora da época não presencial. Eu acho que eu já falei para vocês muitas vezes, ao explicar o desenvolvimento, né, do início dessa fase postulatória, falei de citação. Então, hoje a aula ela vai tratar especificamente desse tema. O que é a citação, a natureza jurídica, as modalidades de citação e algumas características, né, alguns detalhes que eu vou mencionar para vocês acerca desse ato. Né? Então, eu vou pedir que vocês examinem de início esse artigo 238, né, conjuntamente com o artigo 239. Vocês conseguem, através do atual Código de 2015, ter uma ideia bem fácil, bem concreta do que é citação. Então, diz o artigo 238: citação é o ato pelo qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a relação processual. Tranquilo, pessoal, é fácil. Então, a citação, ela tem essa finalidade de chamar normalmente o réu, né, que é aquele que está no polo passivo de um processo de tutela de conhecimento, é aquele que também está no polo passivo de um processo em que busca a tutela de execução, e aí nós chamamos de executado. O código fez questão de fazer essa diferenciação, em que pese de um sentido genérico, réu e executado, ou melhor, o executado não deixa de ser o réu no processo de execução, mas a ideia é interessante, vai um pouco mais além como destinatários da citação, porque o atual código ele não deixa apenas no polo passivo o chamamento para fazer parte do processo daquele que vai figurar e que é apontado pelo autor como réu. Ele também estabelece que é possível a citação de terceiro. Tá? Então, cuidado com esse aspecto, porque, mas isso me parece fácil. A relação processual, como eu já disse várias vezes para vocês, a relação processual tem o autor e tem o réu, né? E funciona como sujeitos dessa relação também o juiz. Então a gente normalmente vislumbra essa relação processual, que a gente chama de processo, tendo autor, juiz e réu, né? Normalmente formando um triângulo. Assim, é possível, isso já era possível no Código de 73, é possível alguém que não figure originariamente como réu no processo, venha a ser chamado, venha a ser convocado, né, a participar dessa relação. Acho até que já devo ter mencionado para vocês algumas situações em exemplos. Mas o exemplo mais clássico é aquele exemplo da seguradora de um veículo. A seguradora de um veículo, na realidade, ela não tem nada a ver com o fato que nós estamos tratando, pelo menos de uma forma direta, num processo em que o autor busca uma indenização contra o réu que teria decorrido de um dano causado em acidente de veículo. Em princípio, a seguradora não teria nada a ver com isso, mas num caso concreto pode acontecer que o réu tem um contrato de seguro com a seguradora, né, e que se vier a ser condenado naquele processo a pagar uma indenização ao autor, é claro que ele vai buscar, através do contrato de seguro, através de uma outra relação jurídica material, o réu vai buscar ser reembolsado, porque é exatamente por essa razão que ele fez o contrato de seguro. Então, o réu, quando chamado no processo, através da citação, e nós vamos ver mais adiante, no prazo de resposta, na sua contestação, ele pode fazer uma chamada denunciação da lide, o réu, isso é bem comum, o réu ele vai chamar alguém que não participa da relação processual originária, essa seguradora, a fazer parte do processo. Então veio bem o atual código quando define a citação dizendo que é um ato que convoca,
né? O réu, normalmente é o réu a que se convoca a relação, para vir a relação, mas também pode convocar alguém que não figura originariamente nesse polo passivo da relação. Ele pode vir a chamar, então, um terceiro que vai participar. E sempre que se chama alguém que não participa ainda da relação para participar da relação processual, que nós chamamos de processo, isso se faz através da citação. Isso ficou, me parece, muito claro, né, com esse conceito do artigo 238. Portanto, a citação é essencialmente isso, um ato de chamamento a uma relação que nós chamamos de processo. Claro que esse é um conceito amplo e, desde já, eu ressalto para vocês, ao chamar, é claro que eu estou convidando, né? Portanto, eu tenho que convidar a título de quê? É claro, portanto, que a citação ela também tem um conteúdo de dar conhecimento. No momento em que há uma citação de uma pessoa que figura como réu na petição inicial, que foi protocolada pelo autor, motivos existem, pelo menos na visão do autor, para que aquela pessoa venha participar da relação. Portanto, ao chamar para participar, se dá conhecimento, sim, acerca da propositura da demanda, acerca dos fatos que constituem a causa de pedir, se dá conhecimento acerca do pedido deduzido da petição inicial. Então, anotem aí já a convocação, que a gente chama de citação, tem um sentido também de conhecimento, de dar conhecimento de atos que já é praticado dentro do processo, ou melhor, que já foi praticado dentro do processo, porque nós já vimos, né, a citação, a ordem de citação dada pelo juiz depende de estarem preenchidos os requisitos do artigo 319, depende do juiz ter chegado ao artigo 334 e admitido a demanda. Portanto, sim, quando o juiz ordena a citação e posteriormente a citação acontece, essa citação não é uma simples convocação, é uma convocação com conhecimento de que atos foram praticados numa relação essa que eu, réu, agora estou sendo chamado. Tá? Então, me parece que veio bem o conceito do Código 2015 acerca de citação, né? Identificando a ideia de chamamento e identificando também não só o réu e o executado, que é o mais comum, mas também tendo como destinatário e arrolando como destinatário aquilo que se chama, ou aqueles que nós chamamos de terceiro, né? Terceiro que é terceiro porque ainda não é parte no processo. Mais adiante, né, no desenvolvimento das nossas aulas, nós vamos ter uma aula, né, uma videoaula acerca das modalidades de intervenção de terceiro. Mas eu acho que por hora já dá para entender o que eu estou falando aqui de chamamento do terceiro a participar da relação. Tá certo? Ok? Bom, já devo ter falado para vocês, agora é só uma questão de pontuar, né, no nosso esquema da aula de hoje, é acerca da natureza jurídica da citação. Então, se vocês forem, e é interessante, o artigo 239, ele consagra essa natureza jurídica, o artigo 239, ele identifica que a citação é um elemento, eu chamo um pressuposto de validade do processo. Né? Por que a redação do artigo 239 é tão clara e eu vou me permitir ler para vocês? Para a validade do processo é indispensável. Então, sublinhe essa palavrinha, validade. Se quiserem, sublinhe também indispensável, né? A citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido. Claro, óbvio, porque nessas situações eu não devo chamar o réu para participar da relação nesse primeiro momento, como nós já vimos em aulas anteriores, certo? Então, se eu perguntar para você se isso cai em prova, se isso cai em concurso, é claro que a citação, além de ter um conceito, possui dentro do processo uma representação como pressuposto processual, conforme consta no esquema abaixo. Certo, pessoal? Por que isso? Pelo princípio, que nós já vimos muitas vezes, a gente já falou várias vezes,
O princípio do contraditório, o princípio da ampla defesa, impõe que esse ato de chamamento ao processo seja indispensável. E na medida em que a lei entende como indispensável a citação, né, isso passou a ser pressuposto processual. E que tipo de pressuposto? Isso a gente também já viu em outra aula. É pressuposto, sim, objetivo, porque é ato do processo, é pressuposto interno, porque é ato praticado dentro deste atual processo, e, conforme diz o artigo 239, é pressuposto de validade, ou seja, que permite o desenvolvimento válido do processo. Por isso, a gente, numa pergunta, a gente pode responder que a natureza jurídica da citação seria essa, pressuposto processual objetivo, interno, de validade e sim também de desenvolvimento do processo. Esse artigo 239 ele também é interessante, por isso eu coloquei no esquema, né? Porque ele também prevê, talvez de uma forma harmônica, algumas situações em que a citação não precisa acontecer. Tá? Então vamos lá, para a gente não se perder nisso. Né? A regra é a citação deve ocorrer no processo. E por isso é pressuposto indispensável. Tá? Mas nós já vimos que, no caso de indeferimento da petição inicial, o juiz, portanto, vai proferir uma sentença, e ao proferir uma sentença, a hipótese do artigo 239, quando faz a ressalva, tá, é no sentido de que, proferida a sentença, não houve recurso contra a sentença. Portanto, trânsito em julgado, terminou o processo. Não há citação, não há chamamento do réu nessa situação a participar da relação, certo? A mesma situação é idêntica lá do artigo 332, no caso da improcedência liminar do pedido, também já vimos isso. Né? O juiz profere uma sentença contra o autor, admite a demanda, mas ao invés de mandar citar o réu, ele profere de imediato uma sentença. Portanto, proferindo a sentença, e aí é que é interessante de vocês anotarem isso no caderno, são detalhes que não estão no esquema. Não havendo apelação, trânsito em julgado. Portanto, não tem espaço para citação. No entanto, tanto no indeferimento à petição inicial como na improcedência liminar do pedido, tá? Se houver recurso, e o recurso cabível é a apelação, então sim, essa apelação interposta vai determinar, conforme a gente já viu em outras aulas, que o réu seja citado. Aí, veja bem, a ressalva deveria ter a ressalva da ressalva, e isso não está expresso no 239, mas basta vocês irem no 332, no 330, vocês vão encontrar o que eu estou falando para vocês. Em havendo, então, a apelação, o processo, os autos do processo têm que subir ao tribunal para julgamento da apelação. Nessa situação especial, tá, vai ocorrer, sim, a citação do réu. Não para se defender no processo, mas para acompanhar o desenvolvimento do processo no segundo grau e oportunizar ao réu, tá, que vai participar pela primeira vez daquela relação processual, a oferecer o que se chama contra-razões ao recurso interposto pelo autor contra a sentença do juiz. Então, cuidado ao lerem o artigo 239, por exemplo, vocês têm que ir lá no 232, tá? E vocês têm que fazer uma diferenciação, tá? Ou melhor, 332, tá, pessoal? No artigo 332 ou no 330. Vamos aqui no 332. Vamos ver. 332, ó. Parágrafo 3º. Tá? Interposta a apelação, o juiz pode se retratar. Nós entramos naquela questão lá do juízo de retratação. Tá?
Se houver retratação, rumo normal. E se não houver retratação, estou no parágrafo 4º, tá? Determinará a citação do réu para apresentar contra-razões no prazo de 15 dias. Então, muito cuidado quando vocês olharem o artigo 239, né? Ele coloca lá no finalzinho, ressalvadas as hipóteses de indeferimento à petição inicial ou de improcedência liminar do pedido. Sim, mas desde que não haja apelação. Se houver a apelação, o réu será citado para oferecer contra-razões. Tá certo, pessoal? Já vimos esse procedimento tanto no indeferimento à petição inicial, como na improcedência liminar do pedido. Há necessidade, sim, da citação, mas desde que haja a apelação. Certo? A outra ressalva também me parece bem tranquila, né? Bem óbvia, em que o comparecimento espontâneo do destinatário da citação. Então, se vocês forem lá no parágrafo 3º, claro, o réu que comparece no processo, mesmo não tendo sido citado, óbvio, não necessita ser citado. Então, o comparecimento espontâneo do réu, né, o que é raro, sim, é raro, mas pode acontecer, dispensa a citação. Tá? Então, para encerrar esse quadro aqui, para ficar claro, o conceito de citação, a ideia de chamamento, a ideia de convocação para participar, a ideia geral da citação, atinge réu, normalmente o réu, executado é réu também, mas pode atingir terceiro, e essa citação, sim, é indispensável, mas nós temos situações em que ela pode não ser necessária. Tá? Ok? Muito bem. Então, se a gente viu essa ideia de citação, é o momento também da gente comparar citação com intimação. E aí vocês podem ir no artigo 238, a gente acabou de ver, vocês podem ir um pouquinho mais adiante no artigo 269, e vocês vão encontrar, tá, a ideia que eu vou aqui, resumidamente, de uma forma bem simples, passar para vocês. Então, ao passo que, anotem aí, eu estou falando até para ditar, né, para que vocês possam anotar no caderno e complementar o esquema. Ao passo que a citação, no seu sentido amplo, ela chama o réu ou terceiro para integrar a relação, a intimação tem por finalidade dar conhecimento, aí veja bem, tanto ao réu como a terceiro, como auxiliares da justiça, tá? Como ao autor, certo? A intimação ela pode ser do autor, ela pode ser do réu, ela pode ser de terceiro, ela pode ser de um auxiliar da justiça, tá? Mas a finalidade da intimação é menor que a finalidade geral da citação, porque a intimação, conforme consta no esquema, a finalidade é dar conhecimento de ato já praticado no processo, ou dar conhecimento da oportunidade de praticar ato no processo. Essa é a diferença de intimação e citação. Então, quando o réu ele é citado, como eu já disse anteriormente, ele, claro, ele também é dado a ele também conhecimento de atos praticados no processo. Sim, quando o réu é citado, é em regra, né, e nós temos que ir no procedimento, no momento certo, ele vai ter a oportunidade de oferecer a sua defesa, de praticar ato no processo. Mas veja bem, a intimação ela tem um conceito, uma finalidade mais restrita. Ela dá conhecimento de ato praticado ou dar conhecimento de ato a ser praticado no processo. Tá? E normalmente a intimação tem como destinatários o autor e o réu, que já estão integrando a relação. Tá? Essa é a grande diferença que eu queria passar para vocês entre
citação, né? Entre citação e intimação. Tá? A intimação, outro detalhe, assim, a intimação ela acontece muitas vezes durante o desenvolvimento do processo. Ao passo que a citação não. A citação, quando válida, acontece para uma pessoa uma única vez no processo. Então, ao passo que a intimação, tendo essa finalidade, ela atinge, ela se pratica várias vezes durante o processo, a citação, quando atinge o seu objetivo, preenchendo os requisitos de validade, acontece uma única vez para determinada pessoa e ao réu, ou ao terceiro. E a citação pode ser ao réu, pode ser ao terceiro, mas pode ser também ao autor. Porque a finalidade dela é menor que a citação. E o autor, obviamente, é aquele que fez surgir a relação, então não tem por que ter a citação do autor para chamar o processo que ele mesmo criou. É uma obviedade isso. Né? Mas eu acho que a gente consegue passar para vocês nessa explicação rápida, né, a grande diferença, a fundamental diferença entre citação e intimação. Havendo dúvidas, vocês me mandam algum e-mail específico e eu, um exemplo, enfim, eu posso melhorar um pouco essa explicação em algum detalhe que aqui me passou. Tá bem? Bom, vamos um pouquinho mais adiante. A citação, na realidade, é uma matéria grande, né? E eu escolhi alguns temas dentro da citação para passar para vocês, aqueles que eu entendo mais necessários para entender o procedimento comum, que é, na realidade, o objetivo da nossa cadeira, uma parte desse procedimento comum. Então, meios, formas que podem perfazer essa citação. Nós podemos encontrar na doutrina como meios de citação, modalidades de citação, espécies de citação. Então, o artigo 246, ele arrola esses chamados meios ou modalidades da citação. Bom, não tem muito o que explicar, né, aqui nessa questão em termos de denominação. A citação, então, como ato de chamamento, né, desses destinatários à relação processual, em regra, pessoal, ela ocorre pela via do correio. Em regra, a citação se dá por uma carta AR, uma carta com aviso de recebimento. Né? Em princípio, e eu diria em tese hoje, a modalidade mais simples e a modalidade mais barata, né, de acontecer essa citação no processo. Certo? Claro que exige que a empresa de correio, que é uma empresa pública, funcione adequadamente. Porque sendo a citação, né, voltando um pouquinho, sendo a citação pressuposto de validade do processo, a citação pelo correio, em deixando dúvida, pode causar um prejuízo muito grande para o autor. Porque pode passar, num primeiro momento, uma aparência de que a citação ocorreu, porque o aviso de recebimento voltou com um número lá que identificava, em tese, a pessoa do réu, mas mais adiante no processo, imagine a situação, o processo andou 1 ano, 2 anos, quem sabe teve até sentença, teve recurso, e o réu não foi citado no processo. Né? O endereço estava equivocado, eventualmente alguém lá colocou um número de carteira de identidade, o carteiro não conferiu, né, até porque não é a atividade típica do carteiro, né, conferir o destinatário da citação, ele confere, enfim, o endereço e entrega a carta num prédio, numa rua, um determinado número. Então, a falha é bem possível e acontece. Né? Eu diria que hoje em dia acontece até mais do que antigamente. Tá? A empresa de correio hoje ela não tem, pelo menos aquilo que se escuta, não tem mais a mesma eficiência que tinha algum tempo atrás. Então, o meio clássico, o meio mais barato, a regra de citação, é sim, através de uma carta que se encaminha ao correio. Mas sempre anotem aí, com aviso de recebimento. Tá?
Então, veja bem, quando essa citação não pode ser pelo correio? Então, vamos lá. Tá? Depois a gente volta nas outras modalidades. Então, nós temos o artigo 247 e o artigo 249. Nós vamos trabalhar aqui, pessoal, tá? Nós vamos trabalhar aqui, ó, falando um pouco dessa modalidade de correio e da modalidade de oficial de justiça. Citação pelo correio, citação pelo oficial de justiça. É uma ou outra. Né? A citação pelo correio é aquela que, como eu disse, se realiza através de uma carta com aviso de recebimento, e a citação por oficial de justiça é aquela que se realiza por algum funcionário do Poder Judiciário que tem essa incumbência e a fé pública de certificar de que efetivamente deu conhecimento, né, da carta citatória. Obviamente que, tendo fé pública, a citação pelo oficial de justiça tem uma presunção relativa, mas uma presunção de legitimidade do ato praticado. Portanto, a citação por oficial de justiça, nós podemos dizer, ela é muito mais fidedigna, ela dá muito mais garantia ao autor de que não houve deficiência, né, desse pressuposto indispensável que a gente chama de citação. Portanto, nós vamos trabalhar um pouquinho, voltando então aos artigos, tá? No artigo 247, o artigo 249, tentando vislumbrar de que, não sendo estas as situações postas aqui no 247, eu devo, em regra, fazer a citação pelo correio. Tá? Então, diz o artigo 247, a citação será feita pelo correio para qualquer comarca do país. Portanto, ele está estabelecendo, o 247, aquilo que no outro esquema eu chamei de regra do meio ou da modalidade de citação. E aí nós temos algumas exceções, né, que são interessantes a gente falar um pouco. Exceções em que não se faz, obviamente, a citação pelo correio, portanto, vai se fazer por oficial de justiça. Tá? É isso que quer dizer o artigo 247. Quando ele excepciona, ele está jogando as exceções para que a citação, anotem aí, a citação excepcionada seja feita por oficial de justiça. Primeira delas, tá? Vamos falar um pouquinho, não vamos falar todas elas, enfim, fazer um comentário geral aqui. Essas exceções, então, em que a gente já descarta a citação pelo correio, na regra do artigo 247, a primeira é aquelas ações de Estado. Tá? Mas aí veja bem, cuidado com essa expressão, ações de Estado. Aí vocês têm que ir lá no artigo 695 e vão entender que as ações de Estado, anotem aí, dizem respeito às chamadas ações de direito de família. Tá? Quando as ações dizem respeito ao direito de família, é o que se refere a ações de Estado. Tá? Não é Estado no sentido administrativo, né? É Estado no sentido de ações que dizem respeito ao direito de família. Esses casos, pela importância da matéria, para que não tenha risco do réu não ter sido citado, a regra se inverte e deve ser feita por oficial de justiça. E assim, nas demais situações, quando o réu, né, quando citando o réu, né, for incapaz, então se ele estiver diante dessa situação de incapacidade civil, por uma questão também de proteção a essa citação, né, então nós temos uma citação que deve ser feita por oficial de justiça. O inciso terceiro, quando citando for pessoa jurídica de direito público, cuidado, isso é matéria de direito civil 1. Mas vamos lá, tá? Relembrando rapidamente para vocês. Nós temos as pessoas jurídicas de direito privado e as pessoas jurídicas de direito público, tá? Então, as pessoas jurídicas de direito público, essas é que devem ser citadas, porque tratam normalmente da União, do Estado, do município, ou seja, daquilo que em processo a gente chama
de forma genérica, fazenda pública. Tá? Então, essa é uma situação que, pela importância não da matéria, e sim para proteger toda a sociedade, a garantia de que a pessoa de direito público foi citada, ela transfere, né, para que o oficial de justiça faça a citação e não sirva uma simples carta à ré. Tá? Quando citando residir em local não atendido pela entrega domiciliar de correspondência, óbvio, não precisa comentar mais nada sobre isso aí. Aí o oficial de justiça tem que pegar o seu carrinho e ir lá fazer a citação. Tá? E aí vem uma situação que é o inciso quinto, né, que vocês têm que olhar junto com o artigo 249, e isso mudou, né, em relação ao antigo código. Tá? No antigo código, eu poderia, como autor, decidir pagar mais, né, gastar mais com o processo e requerer, sem justificar, a citação pelo oficial de justiça. O que, na minha visão, é recomendável, tá? Pelas razões que eu já expliquei para vocês, né? Pela deficiência do serviço de correio e pela maior eficiência e credibilidade que uma citação por oficial de justiça dá ao processo. Então, se eu sou o autor, eu prefiro a citação pelo oficial de justiça, mesmo que isso saia mais caro. Tá? Tem um custo maior dentro do processo. Nem tão grande assim, mas me parece melhor. O novo código, ele sempre com aquela ideia de dar mais celeridade, né, ao processo, ele colocou assim: quando o autor justificadamente requerer de outra forma. Tá? Então, a citação será feita pelo correio para qualquer comarca do país, exceto quando o autor justificadamente a requerer de outra forma. Que outra forma pode ser essa? Só pode ser de oficial de justiça. Tá? Ok? A razão que me parece aqui, tá? Claro que a citação por edital pode se encaixar também nessa outra forma, mas a citação por edital ela necessita do preenchimento de outros requisitos que a gente vai ver um pouquinho mais adiante. Então, hoje eu posso sim requerer a citação por oficial de justiça, mas agora eu tenho que justificar. E como é que eu vou justificar? O código não diz como eu tenho que justificar. Mas me parece que é numa situação em que eu já demonstre ao magistrado de que a citação pelo correio tem um risco grande de não acontecer ou de acontecer com alguma falha que leve nulidade, que acarrete nulidade ao processo mais adiante. Tá? E aí entra o artigo 249. Ó. A citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas nesse código, aí nós temos os demais incisos, né, do 247, ou em lei separada, existem determinadas leis que regem determinadas matérias que exigem a citação por oficial de justiça, ou quando frustrada a citação pelo correio. Então, me parece que, tentando direcionar a nossa conclusão, que o inciso quinto acaba por necessitar pelo menos uma tentativa de citação pelo correio. Para que, então, nessa situação, considerada frustrada a citação pelo correio, eu possa, então, requerer justificadamente a citação pelo oficial de justiça. Eu acho que o legislador ele quis tratar nesses dois artigos, aí, o 247 e o 249, tá? Eu pulei o 248, exatamente dentro dessa ideia. Vamos fazer a citação, via de regra, pelo correio. Quando ela, pelo correio, se mostrar frustrada, tá? Eu tenho justificativa suficiente para que a citação seja feita pelo oficial de justiça, que tem muito mais condições, muito mais experiência, né? É um funcionário normalmente bem mais habilitado e que vai buscar fazer de uma forma válida a citação, chamando aquele destinatário à relação processual. Certo, pessoal? Muito bem. Citação por edital. Né? Então, vamos lá numa outra modalidade, né? Ok? Nós já vimos aqui, ó,
citação pelo correio, que é a regra, citação por oficial de justiça, que vamos dizer é a segunda regra, e agora eu estou vendo lá a citação por edital. Tá? Quando é que eu devo fazer, né, a citação, quando acontece a citação por edital no processo? Primeiro detalhe para que não esqueçam, vocês anotem aí porque eu não coloquei no esquema. A citação por edital, ó, eu vou ditar, tá? Porque isso é importante. A citação por edital é uma das modalidades de citação descritas no Código de Processo Civil, em que a citação acontece de forma ficta, ou seja, não real. A citação por AR, quando eficiente, ela é real. O AR, em tese, tem a assinatura do destinatário comprovando que efetivamente ele foi citado, ou melhor, que realmente ele foi citado. Tá? A citação por oficial de justiça, ela é realizada através de uma certidão que tem fé pública, né? Certidão expedida pelo oficial de justiça, em que ele declara que efetivamente, ou melhor, que realmente aconteceu a citação. Tá? A citação por edital, ela não é a regra, ela é a exceção, e ela é a exceção exatamente porque ela acontece de uma forma ficta, ou seja, considera-se citado o réu, mas na realidade não foi. Tá? Por que que existe isso? Bom, existe isso porque em determinadas situações a citação do réu, já que é pressuposto indispensável à validade do processo, e não sendo possível encontrar o réu, depois eu explico melhor as demais situações, não pode isso impedir que o autor exerça o seu direito de ação. Portanto, não pode o réu, por ser desconhecido ou estar em lugar incerto, impeça o exercício do direito do autor, direito esse de exercer ação. Tá? Então, a citação por edital, ela se encaixa dentro dessa situação jurídico-fática. E é interessante o que diz o artigo 256. Ó. Anotem no código de vocês lá. A primeira hipótese, ó, quando desconhecido ou incerto, sublinhe o citando, ou seja, o destinatário, o réu. São aquelas ações em que o autor ele não tem conhecimento de todos, vamos assim dizer, né, que devem participar ou de quem deve participar no polo passivo. Tá? Então, em não tendo o conhecimento, mas tendo o direito violado, né, mas não conhecendo a pessoa, ele pode pedir também a citação por edital. Que situação pode acontecer isso, professor? A pergunta normalmente é essa. Exemplos: uma ação reivindicatória, né? Uma ação possessória é um exemplo melhor. Né? Eu tenho uma determinada área de terra, por exemplo, que foi esbulhada por um grupo de pessoas em que eu não consigo identificar quem são essas pessoas. Tá? Eu não sei o nome dessas pessoas. Posso estar aí num movimento de reforma agrária, enfim. Tá? Uma situação que, como autor, tendo o direito violado de posse, tá? Através do esbulho, eu não tenho conhecimento de quem está na posse da terra, e normalmente eu até posso relatar isso na minha petição inicial como um grupo ocupante de uma área rural, enfim, de minha propriedade, de minha posse, onde eu busco essa reintegração, mas pela situação de não ter possibilidade de identificar todas as pessoas, é um exemplo, né? Todas as pessoas que estão ocupando, eu peço ao juiz, então, naquela demanda específica, possessória, que eu estou dando de exemplo, eu peço a citação por edital. Certo? Então, as situações em que é cabível a citação por edital é essa incerteza quanto à pessoa do réu, e na situação mais comum
é quando a incerteza se dá ao lugar onde se encontra o destinatário, ou seja, o réu. É bem mais comum o inciso 2 do que o inciso 1. Mas as duas situações constituem hipóteses dessa citação acontecer pela via ficta, pela via do edital. Então, cuidado isso em provas objetivas lá da OAB, né? Para não cair num pega-ratão, né? Então, a citação por edital ela é cabível quando o desconhecido o destinatário, mas também, e muito mais comum, quando desconhecido, incerto ou até inacessível o lugar onde se encontra o réu. No caso, um exemplo citando. Tá? E nos demais casos expressos em lei em que se determina a citação por edital. Tá? Okay? Numa ação, por exemplo, em que a gente busca o uso capião, nós temos que publicar também, fazer uma citação por edital de toda e qualquer pessoa que possa ter interesse como lindeiro na disputa por aquele direito de propriedade por uso capião. Né? Então, é de uma forma de edital, de uma forma de alerta para que as pessoas possam, querendo participar daquela relação, porque de alguma forma poderia atingir o direito de um lindeiro, onde se busca, em uma determinada área, o uso capião. Certo? Bom, os parágrafos, eles tratam exatamente dessas situações, né, em que aqui eu já comentei na forma de exemplos. Então, considera-se inacessível para efeito de citação por edital o país que recusar o cumprimento de carta rogatória. Né? Aí, na realidade, não é porque eu não sei onde é que está a parte, né? Onde é que está o réu. Na realidade, é porque o réu se encontra em outro país e não há convênio internacional que permita o cumprimento de uma carta do Poder Judiciário do Brasil para outro país. Então, se esse outro país não tem convênio com o Brasil, eu, nessa situação, peço ao juiz, claro, demonstrando que não existe o convênio, o que é raro, tá? Porque os países atualmente têm convênio de cooperação, a gente chama internacional, tá bem? No sentido amplo da expressão, não no sentido estrito do nosso código, tá bem? No caso de ser inacessível o lugar em que se encontrar o réu, a notícia de sua citação será divulgada também pelo rádio, se na comarca houver emissora de radiodifusão. Isso é coisa antiga. Né? Então, a citação feita pelo rádio. Né? A gente publica o edital, né? Mas também porque foi baseado nessa situação de ser inacessível o lugar em que se encontra o réu, tenta de uma forma mais real dar conhecimento ao réu de que está sendo citado por edital. Ela continua sendo ficta. Por que ficta? Porque eu não tenho certeza, né, de que o réu vai ler um edital publicado no Diário Oficial Eletrônico. Quem é que vai ler o Diário Oficial? Né? Então, não se tem certeza, né? Ou até num um jornal de grande circulação. Quem é que vai ler a parte de edital? Né? Raramente isso. A pessoa vai dedicar o seu tempo a essa situação, tá? De ler editais de um jornal. Por isso se considera a citação por edital uma citação não real e uma citação ficta. Tá? Ok? O parágrafo terceiro estabelece também uma outra situação, né, em que se frustrou tentativas de citação real, e aí não restou outra alternativa, esgotadas as possibilidades de tentar encontrar o réu, né, só resta a alternativa de citação por edital. Aliás, o parágrafo terceiro é aquela situação mais comum, né, em que a gente determina finalmente a citação por edital. Tá bem? Aí poderia se falar, eu não vou incomodar vocês com isso, mas é matéria que vocês podem olhar no código. Né? Nós temos requisitos do edital, disciplinado no código. É uma aula que a gente não precisa perder tempo em ficar explanando como professor, basta vocês olharem. Né? Agora, claro, sempre não se preocupe, pessoal, eu sempre só peço na minha prova aquilo que eu menciono em sala de aula. Tá?
como já disse lá na primeira aula, eu, eu tento pensar dentro da matéria aquilo que é mais importante sob a minha visão. Então, se vocês olharem um manual, né, de processo civil, vocês vão ver que a matéria é muito mais extensa daquilo que eu passo para vocês. Porque vocês também têm, como aluno, uma responsabilidade de buscar, né, uma complementação da exposição do professor em sala de aula. Tá bem? Bom, vamos voltar aqui a tratar das nossas modalidades. Tá? Então, nós vimos citação pelo correio, citação por oficial de justiça, que normalmente são as duas que mais acontecem no dia a dia forense. Tá? A citação por edital, aí nós vimos as hipóteses. Tá? E nós temos também essa citação por escrivão. Eu digo assim, essa citação é a citação do curioso, brinco, né, isso em sala de aula. Tem gente que sabe que vai ser réu em algum processo e fica então cuidando, e hoje com a internet fica mais fácil, ele fica cuidando que o autor propõe a ação. Só que ele é tão curioso que é brincadeira, tá, pessoal? Ele é tão curioso que na realidade ele vai atrás, ele vai no fórum, ele não se não fica só na pesquisa, né, esperando o autor, né, ele verifica que o autor propôs a ação, mas ele começa a ficar preocupado, mas eu não fui citado ainda. Tá? Então ele vai presencialmente, ele vai até o fórum, vai lá no balcão, né, da secretaria ou do cartório, e chega lá com uma informação do computador, né, e quer dar uma olhadinha no processo. Quer dar uma olhadinha no processo. Essa é a situação em que o escrivão, e aí o escrivão ou quem é delegado pela função do escrivão, né, o escrivão tem o seu subordinado, o escrivão tem a obrigação, mesmo que já tenha expedido carta R, mesmo que tenha expedido mandado de citação a ser cumprido pelo oficial de justiça, tá? O escrivão ele é obrigado a certificar nos autos a presença do réu naquele momento, dando-lhe ciência, né, da propositura da ação e dando-lhe citação, fazendo citação, tá, chamando ele ao processo. Claro que resta prejudicada aí o cumprimento da outra modalidade já determinada, se foi o correio ou se foi o oficial de justiça. Tá? Acontece mais do que a gente imagina. Não é tanto, mas acontece. Né? Do curioso, chama citação do curioso, ser citado, então, quando comparece lá no cartório. Tá bem? E hoje, então, por último, né, a modalidade por meio eletrônico, por via de e-mail, né, normalmente. É claro que onde existe o processo eletrônico, e atualmente o processo eletrônico ele já está na Justiça Federal aqui da quarta região, chamado EPROC. Esse EPROC ele também funciona na Justiça Estadual do Rio Grande do Sul também. A Justiça Estadual ela não está totalmente eletrônica, mas já tem o EPROC. Existem vários processos eletrônicos dentro do nosso país. Né? E nesses processos eletrônicos, portanto, nós temos a citação viável através da própria internet, através dessas mensagens de e-mail. Né? O que eu quero que vocês anotem quanto a essa citação por meio eletrônico, que por óbvio só acontece no processo eletrônico, mas o requisito, anotem aí porque não constou no nosso esquema. O requisito para que aconteça validamente essa citação por meio eletrônico é de que o réu tenha se cadastrado previamente no sistema eletrônico processual. Tá? Portanto, a citação por meio eletrônico, pelo menos na Justiça Federal, ela é destinada àqueles entes, né, públicos ou privados, que são cadastrados na Justiça Federal. Tá? Então, esses entes, como a União,
como o próprio Estado tem ações de medicamento, que o Estado também é réu, tá? O município. Então, os órgãos públicos, né, os entes federados, eles estão necessariamente cadastrados no nosso processo eletrônico. Portanto, não vai um oficial de justiça, não é enviada uma carta R, né, é encaminhado pelo próprio processo uma mensagem com todos os elementos que identificam e permitem que ele seja chamado a integrar o processo. Tá bem? Claro que é o meio mais barato, é o meio mais eficaz, é o meio mais rápido e é um meio não só de futuro, como um meio já de atualidade, né? Um meio atual do processo. Especialmente na situação em que a gente vive atualmente, dessa pandemia, em que a presença, o contato físico, ele não pode ou não deve acontecer, a não ser em situações excepcionais, né, ou essenciais. Então, a citação e a comunicação eletrônica, ela se mostrou agora muito mais eficaz e necessária nesse momento. Tá bem? Muito bem. Vou falar para vocês uma outra coisinha também sobre citação, que eu já vi também em prova da OAB. Como disse, estou pensando assuntos de citação, senão a aula vai ficar enorme. Tá? Temos que ter 2 vídeos para falar tudo sobre citação. Citação por hora certa. Cuidado com isso aqui também. Tá? Cuidado que eu digo, cuidado com provas de OAB, de concurso. Né? Então, veja bem, a citação, primeiro ponto, citação por hora certa, anotem aí, não é modalidade de citação. Tá? As modalidades, ou os meios, ou as espécies de citação são essas do artigo 246. Tá? A citação por hora certa, ela é uma situação excepcional em que foi expedido mandado de citação por oficial de justiça. Estou falando devagar para dar tempo de vocês anotarem. Então, citação por hora certa não é modalidade de citação. A citação por hora certa acontece quando foi determinada a citação por oficial de justiça, foi expedido o mandado pelo oficial de justiça. E aí, leiam o artigo 252, que eu fiz questão de colocar no esquema. Quando por duas vezes, o oficial de justiça houver procurado ou citando em seu domicílio ou residência sem o encontrar. A redação está muito clara aqui no atual código. Tá? Então, ele procurou 2 vezes, tá? Sem encontrar. Ele deverá, e aí se acrescenta a expressão ou a situação suspeita de ocultação do réu é um elemento subjetivo. Então, nós temos o elemento objetivo, que é o oficial de justiça procurar 2 vezes naquele endereço o réu. Em razão disso, e por circunstâncias subjetivas, porque o oficial de justiça é um ser humano, ele percebe que não ter encontrado o réu está a lhe causar uma suspeita de ocultação. Tá? Como é que é essa suspeita? É porque ele vai, numa primeira vez, no horário normal, né? Em que uma pessoa pode ser encontrada na sua residência. Bom, a pessoa pode não estar naquele horário normal 1 dia, 2 dias, e aí eu digo para vocês, 3 dias, ele muda o horário, ele vai no outro horário, ele toma informações com o vizinho, isso é normal, é atividade do oficial de justiça. Tá? Ele chega lá, a casa está fechada, então ele procura no vizinho, vem cá, mas ele mora ainda aqui? Ah, não mora. Qual é o horário que normalmente ele está em casa? Ah, ele vem ao meio-dia almoçar. Então o oficial de justiça ele procura horários, né, em que informações de horários em que permite ele concluir que não ter encontrado o réu, né, pelo aspecto também subjetivo, está a suspeitar de ocultação, está se fugindo, está fugindo
de receber a citação. Então, o que ele faz? Tá? Ele procede, anotem aí no código, sublinhe, ele não faz a citação, ele faz uma intimação, tá ali, ó, intima qualquer pessoa da família, ou em sua falta qualquer vizinho. Tá? Então, ele tem que certificar de que intimou a mãe do sujeito, o irmão, ou a esposa, tá? O esposo, e intima essa pessoa de que voltará no dia útil imediato com o objetivo de fazer a citação, então, do réu, do destinatário. Tá? Ele marca a hora, ele marca a hora certa, por isso citação por hora certa, e intima alguém que comunique, né, o réu de que no dia subsequente ele vai comparecer naquele horário para fazer a citação. E o que se espera? Se espera que naquele dia útil e imediato e naquele horário estabelecido pelo oficial de justiça, tá, o réu lá esteja e, portanto, a citação será realmente realizada. O réu será citado. Marcou hora, mas vai ser citado. Então aqui não tem nada de citação ficta. Esse é o detalhe que eu estou tentando passar para vocês. Tá? Ok? Pode acontecer dele não estar lá presente. E então o oficial de justiça ele vai certificar isso e vai certificar realizada a citação. Tá? Ok? Bom, olha o artigo 254. Feita a citação com hora certa, tá? O escrivão ou o chefe de secretaria enviará ao réu, executado ou interessado, no prazo de 10 dias, contado da data da juntada do mandado aos autos, tá? De toda essa ocorrência praticada pelo oficial de justiça, ele vai expedir, tá, uma intimação, porque a citação já aconteceu, uma intimação dando ciência ao destinatário, naquele mesmo endereço, de que a citação por hora certa ocorreu. Tá? Claro que o 254 só vai ser necessário se naquele horário o oficial de justiça não encontrou ele. Porque se encontrou, ótimo, ele fez a citação real. Tá? O 254 é para aquela situação em que ele não encontrou. Por isso, o escrivão, ele complementa o ato do oficial de justiça. Certo? Essa é a interpretação que a gente pode fazer aqui desses dois artigos, o 252 e o 254. Tá bom? Efeitos da citação. Tentando me encaminhar aí para o fim. Tá? A gente tem bastante matéria pela frente ainda, pessoal. Eu estou achando que pela vídeo eu acabo sendo ainda mais demorado na explicação e a matéria acaba não rendendo. Mas, enfim, é a maneira que a gente tem de cumprir, né, essa tarefa. Vamos lá. Efeitos da citação válida. Abram aí o artigo 240, tá, pessoal? Não vou traduzir ele aqui para vocês na imagem. Mas veja bem, efeitos da citação válida. Primeiro ponto que vocês têm que anotar lá do ladinho do artigo 240, o que é citação válida? Anotem aí. A citação válida é aquela que preenche os requisitos de validade de todo e qualquer ato jurídico que vocês já estudaram. Tá? Forma prescrita em lei, tá? Capacidade das partes, objeto lícito. Ok? Isto é citação válida. E o artigo 240 diz assim: a citação válida, mesmo que ordenada por juiz incompetente, ele faz esse jogo. Portanto,
os efeitos da citação válida, mesmo quando ordenada a citação por juiz incompetente, pode acontecer, tá? Produz esses efeitos, e isso foi modificado pelo atual código. Cuidado, portanto, quando vocês forem olhar algum manual, né, ou eu tenho visto em prova até o pessoal olhar o código de 73, mudou. Tá? Então, nós temos três efeitos. Induzir litispendência, tornar litigiosa a coisa e constituir em mora o devedor. Tá? Vou começar pelo fim, que está aí com um asterisco em vermelho. Não é mais, isso é pergunta da prova, tá? Não é mais efeito da citação interromper a prescrição. Era, no Código de 73, a citação produzia o efeito de interrupção do prazo da prescrição. Determinados marcos ou situações fáticas interrompem o prazo da prescrição. O que é isso, interromper prazo prescricional? Primeira coisa, que a interrupção ela faz com que o prazo recomece a contar. Tá? Então, se eu tinha um prazo de prescrição, né, que atingiu o meu direito postulado, de 5 anos, né, do momento em que eu tenho a interrupção por um dos marcos interruptivos, ela se renova por mais 5. Tá? E os atos ou as situações fáticas que interrompem a prescrição de acordo com o Código Civil são normalmente as situações em que o titular do direito busca a satisfação desse direito. A movimentação do titular do direito na busca pela satisfação ou pelo exercício do seu direito, normalmente são situações fáticas que interrompem o prazo da prescrição e, portanto, renovam o prazo da prescrição. Outras situações, isso não é matéria minha, é matéria do direito material, mas vale aqui uma lembrança. Outras situações fáticas suspendem o prazo de prescrição. Tá? Qual é a diferença entre interrupção e suspensão do prazo? É que suspenso um prazo, no momento em que ele retoma a contagem, retoma por aquilo que falta do prazo. A interrupção, ao contrário, tá? Interrompida a prescrição por uma situação fática prevista em lei, o prazo como um todo começa a contar de novo. Essa é a diferença entre interrupção e suspensão do prazo. Portanto, voltando à nossa matéria, a citação não interrompe nem suspende a prescrição. O que interrompe a prescrição, tá? Se vocês olharem o parágrafo primeiro, é na realidade o ato do juiz admitindo a demanda. Leiam lá no artigo 334, quando o juiz admite a demanda e ordena a citação designando a audiência, é essa decisão que de despacho não tem nada, porque o parágrafo fala de despacho, tá? É essa decisão interlocutória que admite a demanda e que, portanto, ordena a citação, esse é o marco interruptivo da prescrição, e não mais a citação. Tá? Constitui em mora o devedor. Esse efeito, você pode obter, né, no plano extrajudicial. Então, não precisa propor uma ação e ter a citação no processo para constituir em mora o devedor. Constituir em mora o devedor, em palavras simples, tá? É, na realidade, uma atitude que pode ser extrajudicial, como pode ser judicial, mas que coloca o devedor na situação de estar devendo, tá? De ser inadimplente. A maioria das relações jurídicas de direito material, os contratos em especial, eles já estabelecem que não satisfeita determinada obrigação constitui automaticamente em mora o devedor. Essa é uma regra que a gente encontra na maioria dos contratos que vocês já tiveram contato ou vão ter contato
quando forem profissionais do direito. Tá? É uma regra recomendável. Quando a gente faz, por exemplo, um contrato de empréstimo, de que não paga determinada prestação, constitui, após 15 dias, automaticamente, ou de pleno direito, em mora o devedor. Então, o que é constituir em mora? É tornar o devedor efetivamente inadimplente no plano do mundo material. Tá? O que se pode obter através de uma carta, né, pelo cartório de registro especial, dizendo, olha, você não pagou e, portanto, a partir de agora está inadimplente. Então, você pode obter isso no próprio contrato, como pode obter por um ato extrajudicial também de interrupção dessa situação. Tá bem? Passa de devedor para inadimplente. Inadimplência. Qual a vantagem disso? Né? Qual a vantagem disso? Porque eu acho que vocês já ouviram falar, nós temos juros pactuados e nós temos juros moratórios. Então, no momento em que o devedor não satisfeita a obrigação, ele deve pagar o principal, ele deve pagar a correção monetária, mas ele deve pagar também juros pela demora no cumprimento da obrigação. E ele só vai pagar juros demora ou de demora quando estiver na situação efetivamente de constituído em mora. Então, os juros de mora só vão incidir a partir do momento em que ele é constituído em mora, na situação de inadimplente, ao passo que os juros compensatórios ou os juros pactuados, esses vão incidir de acordo com aquilo que consta no contrato. Tá bem? Bom, tornar litigiosa a coisa. Esse também é um efeito bem interessante. Tá? Tornar litigiosa a coisa é efeito típico da citação, quando o objeto, o bem da vida pretendido, diz respeito a uma determinada coisa. Tá? Então, tornar litigiosa a coisa é exatamente uma situação que exige um cuidado quando vocês vão, por exemplo, comprar um determinado bem, um automóvel, até um imóvel, se tem o cuidado de buscar daquele que está lhe vendendo, né, o vendedor está figurando como vendedor da coisa, se ele já não tem uma ação em que ele figura como réu, né, disputando essa coisa, objeto do negócio jurídico, com outra pessoa. É por isso que a gente vai no fórum e pede, por exemplo, uma certidão negativa. Negativa do quê? Uma certidão negativa no nome de quem você está contratando, para saber se ele tem algum processo, e não apenas para ser curioso disso, é para saber se naquele processo a coisa que você está contratando, que é o objeto da relação jurídica que você está iniciando com aquela pessoa, já não é objeto de litígio com outra pessoa. Tá? Porque, tendo sido feita a citação do réu, a coisa que se disputa na relação jurídica processual, o imóvel, o automóvel, um determinado bem, a partir da citação, e qualquer negócio jurídico feito posteriormente, em que pese existente juridicamente, em que pese válido até, ele não produzirá os seus efeitos em relação ao autor. É isso que tenta fazer o parágrafo 3º desse artigo 109. Portanto, como efeito da citação, tornar litigiosa a coisa significa conferir a essa coisa, né, e aqueles que disputam, né, litigiosamente essa coisa, qualquer negócio jurídico posterior à citação, com problemas no plano da eficácia dos atos jurídicos. Tá? Não é que não se possa vender o réu, né, nesse caso citado, entendendo ser proprietário da coisa, ele pode vender a um terceiro. Só que essa compra e venda que ele fizer a um terceiro, em que pese existente, em que pese até válida juridicamente, não produzirá esses efeitos, tá? Do plano, então, da eficácia em relação ao autor. Se o autor ganhar o processo, tá?
a eficácia do negócio jurídico feito com terceiro não atingirá esses interesses do autor que disputa nessa relação processual o mesmo objeto com o réu, tá? Devidamente citado. Não me preocupo muito com essa questão, tornar litigiosa a coisa, constituir maior devedor, até porque isso é uma matéria muito mais de direito material, né, do que de direito processual. Em termos de prova, normalmente eu me dedico mais ao primeiro efeito, que é induzir litispendência. Tá? Então, a citação, além dos outros dois efeitos, induz litispendência. E a primeira coisa que a gente tem que entender é exatamente o verbo induzir. Anotem aí, tá? Porque é importante para o quadro seguinte, onde eu vou explicar litispendência. Induzir significa transferir deste para outro. Tá? Lembrem de aulas de física, de eletricidade, né? Induzir eletricidade. Tá? Então, transferir deste para outro. Isso é induzir. Portanto, a citação ela induz a litispendência que está acontecendo neste processo para outro processo, liberando, por consequência, da litispendência. Vocês já devem ter escutado no semestre passado acerca dos pressupostos processuais. E um pressuposto processual de desenvolvimento do nosso processo é exatamente a inocorrência de litispendência. Portanto, a litispendência é pressuposto processual, anotem aí, negativo. Para que um processo possa ir à frente, possa se desenvolver, não pode estar acontecendo em relação a ele litispendência. Professor, mas então o que é litispendência? Vamos lá. Eu acho que vocês já viram, tá? Matéria, eu acho que do semestre anterior, mas enfim, vamos lá. Esse artigo 337, eu resumi, né, tirei partes aqui para poder fazer essa explicação. O 337, eu peço que vocês abram lá, é aquele que estabelece matérias de defesa processual do réu. O réu, na sua contestação, ele pode alegar uma defesa contra o processo, nós vamos ver na próxima aula, né? Defesa contra o processo e defesa contra o mérito. E essas defesas processuais, que normalmente são as preliminares na contestação, nós encontramos lá nos parágrafos, né, a explicação de litispendência, porque litispendência é exatamente uma das matérias que pode ser alegada pelo réu na sua contestação, na sua defesa. Tá? Mas, enfim, o que significa litispendência? Vamos anotar aí, porque eu acho que eu posso fazer um resumo do que está escrito aí. Tá? Então, litispendência é uma situação processual em que existem em desenvolvimento dois ou mais processos idênticos e ainda não ocorreu o trânsito em julgado em qualquer deles. Isso é litispendência, de uma forma simples, simplória e fácil. Eu tenho dois processos iguais. Então, eu tenho litispendência se em nenhum deles ainda teve julgamento com trânsito em julgado. Trânsito em julgado eu já expliquei para vocês em outra aula. Tá? Trânsito em julgado é aquilo que é efetivamente o fim da relação processual. Tá? Trânsito em julgado não há mais possibilidade de recurso, se esgotou totalmente a via recursal ou até se inviabilizou o ingresso na via recursal. Não tem mais discussão nesse processo. Esse processo já tem julgamento, já tem fim. Portanto, litispendência é muito próximo de coisa julgada. Só que a coisa julgada é quando eu tenho dois processos iguais, dois ou mais processos iguais, e num deles eu já tive uma decisão com trânsito julgado.
Basta a leitura desses parágrafos que eu coloquei aqui nessa imagem para vocês. Então, verifica-se litispendência ou coisa julgada quando se reproduz a ação anteriormente ajuizada. O que isso significa? Que houve a propositura de uma ação com a mesma causa de pedir, tá? As mesmas partes e o mesmo pedido. É o parágrafo 2º. E foi proposta uma outra com as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido. E pode ser 2, pode ser 3, pode ser 4. Isso é uma situação processual que se vislumbra em que eu tenho 2, 3, 4, 5, 6 processos idênticos. E quando é que eu sei que são idênticos? Tem que ser idênticos, as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido. Isso você já tem condições hoje de entender. Tá? A litispendência é quando se repete a ação em curso. A coisa julgada, quando se repete a ação que já foi decidida por decisão trânsita em julgado. Tá? Então, litispendência, que é o que nos interessa. Voltando. É efeito da citação válida induzir litispendência, não é causar litispendência. Cuidado com isso. Ou seja, voltando e repetindo e pedindo desculpas pela repetição. Tá? O efeito da citação é levar deste onde ocorreu a citação para o outro a litispendência. Porque a litispendência, quando está presente, ela tem que causar para algum desses dois, que eu estou fazendo exemplo de dois, a extinção do processo sem julgamento do mérito. Eu não posso imaginar que dois processos idênticos se desenvolvam, até porque poderia ter, em tese, duas decisões contraditórias sobre a mesma causa de pedir e o mesmo pedido. Então, para impedir que decisões conflitantes aconteçam, um dos dois processos tem que ser extinto sem resolução do mérito, para que naquele que permaneça em desenvolvimento tenha uma decisão que não possa ter contradição em relação à outra. Certo? Por garantia de julgamento, por garantia de jurisdição, tá? Ok? Então, a litispendência é uma coisa, o efeito da citação não é causar litispendência, é ao contrário, é limpar litispendência, porque ela induz a litispendência. Portanto, em resumo, se eu tenho, vamos ficar em dois processos para ficar mais fácil. Eu tenho dois processos idênticos, tá? Mesmas partes, mesma causa de pedir, mesmo pedido. E se no processo 1 aconteceu a citação, induz, retira dele o impeditivo de desenvolvimento e leva para o 2 esse impeditivo. O 2 será extinto e o 1 continuará na frente. Tá? Então, se vocês entenderam a explicação, não é necessariamente o processo mais antigo que vai continuar, que vai ficar livre da litispendência. É exatamente aquele em que, em primeiro lugar, acontecer a citação. Eu posso ter dois ou mais processos que não foram promovidos, as ações não foram propostas no mesmo dia. Né? Vamos imaginar uma situação para ficar bem fácil. Uma foi no mês passado e outra foi nesse mês. Portanto, em princípio, a mais antiga deveria continuar. Mas não é a propositura da ação, a data da propositura da ação, que induz a litispendência. O que induz a litispendência é a citação. Portanto, naquele processo em que a citação acontecer em primeiro lugar, que até pode ser o mais novo, induz ao outro a litispendência. Limpando aquele, o termo é esse, limpando aquele em que acontece a citação em primeiro lugar. Essa é a regra. Tá? E esse é o efeito da citação que mais me interessa, porque ela trata, esse efeito ele trata de questão processual.
Os outros dois eu normalmente não pergunto, ou pergunto apenas para citar, né? Colocar uma pergunta para vocês lá que não dá para errar, né? Principalmente sendo uma prova feita em casa, né? Quais os efeitos da citação? Bom, é só olhar o artigo 240 com cuidado de não me colocar prescrição no meio disso. Tá? Mas se eu perguntar alguma coisa mais complexa do que isso, eu vou trabalhar na litispendência, na indução da litispendência. Eu não vou trabalhar na questão de tornar litigiosa a coisa e constituir imóvel devedor, porque, como eu falei, isso me parece mais matéria de aprofundamento lá no direito material, tá certo? Até porque também o nosso tempo é curto, né, em termos de não só presencial, como por videoaulas, né? Nós temos que muita matéria pela frente, nós temos que escolher, como eu disse para vocês, uma matéria que eu acho mais necessária para o processo. Certo? Bom, pessoal, eu acho que era isso nessa videoaula. Né? Nós vimos então um pouco sobre citação, modalidades de citação, vimos o conceito de citação, natureza jurídica. Tá? Dentre as modalidades, a gente trabalhou sobre citação pelo correio, citação por edital, citação por oficial de justiça, vimos e distinguimos a questão da citação por hora certa e agora terminamos o assunto da citação falando dos seus efeitos. Tá certo? Qualquer dúvida, estou à disposição como sempre. Tá? Mandem e-mail que eu com o maior prazer respondo para vocês o mais rápido possível. Certo? Era isso.